Então vamos direto à capital federal com você, Diego Amorim. A semana em 5 pontos. É uma semana que já começa quente. Vamos começar então. Primeiro ponto, Diego Amorim. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Madeleine. Tudo bem? Falar em semana quente já virou até clichê, né? Não tem uma semana que não seja não quente. Tem folga para nós, né? Não tem. Mas vamos nessa. Bom, ponto número 1. Denúncia contra Temer. Temer está tomando bomba de tudo quanto é lado, né? É isso aí, Madeleine. De hoje para amanhã vence o prazo, né, para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentar essa denúncia à Câmara dos Deputados. Então, nas próximas horas, no mais tardar amanhã, esta primeira denúncia do Janot contra o presidente Michel Temer chegará à Câmara dos Deputados. Há aí uma expectativa, após a informação do fatiamento dessa denúncia, de que serão apresentadas à Câmara 3 denúncias contra o presidente. Uma de corrupção passiva, uma de obstrução da justiça e outra de participação em organização criminosa. Então, o Congresso está nessa expectativa de, nas próximas horas, a qualquer momento, nós teremos pela primeira vez na história, nunca antes na história desse país, um presidente em exercício sendo denunciado à Suprema Corte, Madeleine. Então, é uma expectativa grande aqui em Brasília. Eu conversei com alguns líderes hoje para a gente tentar já sentir o clima de como será essa votação no plenário da Câmara, porque essa denúncia precisa passar primeiro pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, depois ela segue para valer no plenário da Câmara, onde, para que essa denúncia seja aprovada, seja acolhida pela legislativa, e aí então siga isso no Superior Tribunal Federal, necessários 2/3 do plenário, ou seja, 342 votos. E o governo está fazendo as contas, né? Se antes o governo fazia contas para aprovação de reforma da Previdência, reforma previdenciária, hoje Michel Temer dorme e acorda fazendo conta com a sua ainda base aliada em relação a essa denúncia que está prestes a chegar à Câmara dos Deputados, Madeleine. Mas o ponto número 2 são as reformas trabalhista e da Previdência. Como é que elas ficam agora? Então, essa denúncia da PGR, a gente tem que ficar muito atento para ver qual vai ser o impacto dela no andamento do Congresso, né? A oposição, obviamente, diz que, chegando a denúncia da PGR, denúncia de Janot, ao Congresso, acabou, não vai ter votação de nada, eles vão obstruir, aquela coisa toda. Já ainda a base aliada de Michel Temer diz que não, que a vida segue e que o mais importante é justamente tocar a agenda das reformas. Então, vamos por partes. Reforma trabalhista, que está mais adiantada, está no Senado. O governo sofreu aquela derrota, sim, inesperada, na Comissão de Assuntos Sociais, e agora a proposta de reforma trabalhista está na sua terceira e última comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Amanhã, terça-feira, nós teremos 2 audiências públicas sobre o tema, uma pela manhã e outra pela tarde, e na quarta-feira haverá a votação do parecer do Romero Jucá, que é líder do governo no Senado, pela admissibilidade, né, pela constitucionalidade da proposta de reforma trabalhista. E aí sim, o governo está preparando agora todo o seu aparato ali para não sofrer uma nova derrota na CCJ e chegar ao plenário na semana que vem, é essa a expectativa, com mais força para se aprovar a reforma trabalhista. Já a reforma previdenciária está completamente parada, Madeleine. Ela passou pela comissão especial, nós acompanhamos aqui no site, bem de perto esse assunto, claro, de fundamental interesse para o país, e aí o Rodrigo Maia teria que pautar, então, essa votação no plenário da Câmara. Ocorre que estourou aí a delação da JBS, a crise política se eternizou, havia uma expectativa de que na semana passada, com o Michel Temer fora do Brasil e o Rodrigo Maia na presidência interina da República, isso pudesse se avançar de alguma forma, mas a base aliada ficou só na vontade e nada avançou e a reforma previdenciária está parada, aguardando algum andamento, Madeleine. Número 3, delação da JBS. O que mais ainda tem por vir no STF, Diego Amorim? Nessa semana a gente tem a continuidade daquele julgamento que nós acompanhamos também em tempo real. Você, leitor antagonista, acompanhou conosco na semana passada, em 2 tempos, né? Na quarta e na quinta-feira,
e a gente tem ainda, então, uma previsão de conclusão desse julgamento nesta quarta-feira, a partir das 14h, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Para recordar, é aquele julgamento em que está em jogo a relatoria de Edson Fachin, né, o Edson Fachin como relator da delação da JBS, e, concomitantemente, ao mesmo tempo, é o julgamento da validade da homologação da delação da JBS. A gente está com um placar de 7-0 em favor da relatoria do Edson Fachin e em favor dessa validade, mas a gente precisa ficar muito atento, porque, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes ainda não votou, né? E o Ricardo Lewandowski votou, mas votou com ressalva. Então, a gente vai ter que esperar a conclusão desse julgamento, ao que tudo indica, na quarta, não deve se estender até quinta-feira, embora haja essa possibilidade, essa margem de adiamento dessa decisão para quinta-feira. Nós vamos ter que esperar o resultado para ver direitinho, Madeleine, o que os ministros em conjunto vão entender sobre a validade da homologação. Porque, só para recordar também, quem acompanha o antagonista está ligado, mas para quem não acompanhou, uma coisa é você validar a homologação. Outra coisa é você abrir uma brecha, como o voto do Ricardo Lewandowski abriu, para que lá na frente esse acordo possa ser anulado, que é o que defende, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes. Então vamos ficar atentos a esse julgamento de quarta-feira à tarde aqui no STF. Ponto número 4, que é uma coisa importantíssima para o país. A lista tríplice da NPR, Associação Nacional dos Procuradores da República. Que história que é essa aí, Diego? Pois é, a NPR ela realizou uma série de debate entre os candidatos à sucessão de Rodrigo Janot. Rodrigo Janot, que vai concluir o seu segundo mandato em setembro, e há 8 candidatos à sucessão de Rodrigo Janot. Foram realizados... eu vi esses debates, eu vi uns, vou te confessar. Mas são esses debates... O que você achou, hein, Madeleine? Olha, sabe debate assim que tem muito candidato, que no fim ninguém debate nada, que parece, sabe, me lembrava assim jogral da minha época de colégio de freira, quando eu era menina, que cada um vai lá e fala o seu negócio e debate mesmo. Tem 3 horas de gente falando e 2 minutos de debate. Tanto que eu nem fiz compacto nada porque não valia a pena. A gente acompanhou também aí os debates, mas foi difícil de tirar lead, como a gente fala no jornalismo, né? Foi difícil tirar notícia desses debates. Aqui em São Paulo a gente fala que foi mais uma manifestação do MSL, Movimento do Sem Lead. Você ouve 3 horas de uma frase para você vir para o público falar, olha, eles falaram isso. Não... Foi, na verdade... Sei lá, cada um foi lá e expôs o seu negócio. Não teve um debate mesmo, não vi nenhum debate. O Planalto está com seus candidatos, tem gente ligada ao Janot também, mas eu ia falar ligado ao Sarney, ligado ao Renan, né? Quem está despontando aí já está um pouco na frente. Ninguém se expôs ali em bate-boca nenhum. As pessoas estão fazendo as suas campanhas mais pelos bastidores. Ninguém está se expondo ali, batendo boca no YouTube. E fazendo aquele discurso que é um discurso meio óbvio a essa altura do campeonato, né? Que é defender a continuidade da Lava Jato, que é isso que a gente espera. Depois desses debates todos, Madeleine, a gente chega então ao dia da eleição. Amanhã, durante todo o dia, todo e qualquer membro do Ministério Público Federal em todo o Brasil poderá votar nos seus candidatos para a composição dessa lista tríplice, a sucessão de Rodrigo Janot, né? Vai durar o dia inteiro. E a expectativa da NPR é voto pelo computador, voto eletrônico, é um voto facultativo, não é um voto obrigatório, mas amanhã a expectativa é de que às 6h30 da tarde seja divulgado pela NPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, o resultado, os 3 nomes, então, que seguirão para Michel Temer, para o presidente do Senado, Eunício Oliveira, para o presidente da Câmara e também para a própria Procuradoria-Geral da República e para o Conselho Nacional do Ministério Público, e aí caberá, então, ao próprio presidente Michel Temer fazer uma indicação de sucessor de Rodrigo Janot ao Congresso Nacional, e esse nome escolhido pelo presidente Temer será, então, sabatinado no Senado e terá de ser aprovado por maioria dos senadores em plenário, Madeleine. Lembrando que havia uma expectativa aí, umas informações de bastidores, de que o Michel Temer poderia não escolher um nome dentro dessa lista tríplice. Mas hoje, informação até mesmo de bastidor divulgado pela Folha de São Paulo, mostra que o Michel Temer estaria disposto, sim, a evitar esse mais atrito com a PGR e acabar escolhendo um desses 3 nomes que nós
conheceremos amanhã, no início da noite. E aí, para a gente fechar a semana em 5 pontos, o 5º ponto é o bom filho, a casa torna, Diego Amorim. O bom filho, a casa torna. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando... de Aécio Neves. Aécio Neves. Aécio Neves achou que tinha escapado, e talvez até já esteja escapado dessa cassação, Madeleine, mas o que aconteceu foi o seguinte, nós até antecipamos no site. O presidente do Conselho de Ética do Senado, o João Alberto Souza, ele tinha um prazo ali de 5 dias úteis para ele decidir sozinho se ele arquivava ou não esse pedido de cassação, esse requerimento apresentado pelo partido Rede, né, em nome lá do Alessandro Molon e do senador Randolfo Rodrigues. O que o João Alberto já estava, vamos lá recapitular a novela, como é que foi? O João Alberto já ficou sumido um tempão, falando que não sabia. Que pedido de cassação de Aécio que eu não estou sabendo, gente? O país inteiro sabia, menos ele, que é o presidente do Conselho de Ética. Ele tirou uma licença médica e aguardou aí. Ele aguardou 2 coisas. Aguardou a chegada oficial dessa representação nas mãos dele, para sim dizer a partir dali que ele tinha conhecimento desse assunto. E 2, ele aguardou o Supremo Tribunal Federal tomar alguma decisão em relação a Aécio. Só que o Supremo acabou adiando, né? Quem acompanha também o antagonista está por dentro. O Supremo soltou a Andréa Neves, soltou o Frederico, lá o primo do Aécio, soltou o Whindersson, sei lá, o assessor do Zezé Perrella, Menderson Lima. O Whindersson é o youtuber, né? O Whindersson ninguém prendeu, vocês fiquem tranquilos que o Whindersson está solto, gente. O Whindersson, meu Deus do céu. Beijo, Whindersson, tá tudo bem. O cara tem 20 milhões de seguidores. Pelo amor Quem sou eu para prender Diego, o Whindersson aqui? Pelo amor de Deus, você me arruma encrenca com qualquer senador, qualquer ministro, mas não com o Whindersson. Okay? E até meu conterrâneo, um abraço para você. Pelo amor de Deus, continua. Solta. Então tá, o Menderson foi solto. O Menderson Lima foi solto, mas o caso em si do Aécio Neves foi adiado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal por conta ali de uma manobra jurídica, se assim eu posso dizer, mas foi uma estratégia da defesa que apresentou um segundo pedido ali de última hora, faltando poucos horas para começar a sessão da primeira turma na semana passada. A defesa do Aécio Neves apresentou um pedido para que o caso do Aécio fosse julgado pelo plenário da corte e não pela primeira turma. Como não deu tempo do relator Marco Aurélio Mello julgar isso a tempo, analisar esse pedido a tempo, ele jogou para o plenário, jogou para a semana que vem, ou seja, talvez para essa semana a gente tem que ficar também atento amanhã à primeira turma do STF, Madeleine. Mas e aí? O João Alberto Souza, ele resolveu tomar uma decisão de arquivar o pedido de cassação do Aécio Neves na sexta-feira. Por quê? Porque aí você dificultaria o pessoal que queria entrar com recurso dessa decisão, teria pouco tempo, porque aí só teria mais 2 dias úteis. Só que Randolfo Rodrigues lá, que foi quem fez o pedido, conseguiu sim, ele informou agora há pouco, a gente colocou rapidamente aqui no site, no meio da tarde, que é o número de assinaturas suficientes para apresentar esse recurso. Então, amanhã, às 11 horas da manhã, será apresentado esse recurso contra a decisão do arquivamento do pedido de cassação do Aécio. O pessoal ficou perguntando, e cadê os outros senadores que não assinaram? Espera lá, gente, pelo regimento da casa, esse recurso tem que ter 5 assinaturas de integrantes titulares do Conselho de Ética. Então, muita gente ficou perguntando da Ana Amélia, Caiado, eles não são titulares do Conselho de Ética, por isso eles nem puderam pensar em assinar ou não esse recurso. Depois que esse recurso for apresentado amanhã, às 11 horas da manhã, Madeleine, o presidente do Conselho de Ética vai analisar e terá de convocar uma reunião do Conselho de Ética com 48 horas de antecedência para que o colegiado aprecie, então, esse recurso e aí o colegiado decida se abre ou não essa investigação sobre todas as denúncias que envolvem aí, recentemente o senador Aécio Neves. O pessoal da rede já adiantou que se o colegiado engavetar também, assim como o João Alberto fez monocraticamente, eles vão recorrer ao plenário do Senado. Então, por mais que o Aécio se safe desse pedido de cassação e até mesmo dessa investigação que seja, ele vai ainda talvez levar umas pancadas aí, pelo menos até a análise desse recurso em última instância no plenário do Senado Federal, Madeleine.
Portanto, está aí a semana em 5 pontos, todas as segundas-feiras, aqui na TV Antagonista, com o Diego Amorim. Diego, valeu, obrigada, até mais. Até mais, Badeline. Tchau, tchau.